Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo a este vídeo. Meu nome é Francisco Dias, eu sou diretor de conteúdo jurídico da plataforma Bússola Legal e quero te parabenizar por ter baixado o nosso e-book sobre isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves. Tenho certeza que você tomou uma decisão importante ao buscar mais informações sobre esse direito. Esse é um tema fundamental e que, caso você tenha o direito de pleitear a isenção ou já tenha tido deferida a isenção, com a economia de imposto de renda, com certeza será um benefício, pois nós sabemos que benefício também é um alívio financeiro, porque nós sabemos que as pessoas acometidas por essas doenças elencadas pela lei, que são doenças realmente tidas pela legislação como doenças graves, elas acabam demandando uma despesa maior a título de cuidados médicos, cuidadores em alguns casos, e mesmo em caso da doença ter recuado e a pessoa ter atingido uma possível cura, ou até a própria cura, é inegável que vai ter que continuar tendo cuidados médicos. Nesse vídeo nós vamos lhe mostrar como solicitar o pedido de isenção junto ao INSS especificamente. Então você, se tiver algum familiar que se encontre nessa situação e queira auxiliá-lo, ou mesmo você próprio que tem a doença e consiga aí trabalhar com tecnologia, acessar os sites, encaminhar pedidos, vai ter todas as condições aqui depois do nosso passo a passo de solicitar por você mesmo o pedido de isenção. Claro que sempre ressaltamos que se a pessoa tiver alguma dificuldade, demandar daqui a pouco algumas questões assim que envolvam tecnologia, como digitalizar alguns documentos que precisam ser juntados no pedido, é sempre bom ou pedir ajuda para algum familiar que tenha esse conhecimento, ou mesmo buscar um profissional especializado na área, um advogado com conhecimento da matéria. Uma situação importante, que também nós falaremos mais à frente no vídeo, diz respeito à questão de pedidos de isenção para outros regimes próprios de previdência, tá? Como nós sabemos, nós temos o regime geral da Previdência Social, que é o INSS, e nós temos os regimes próprios, que são mantidos como regra pelos estados e pelos municípios. Os estados, na sua grande maioria, todos eles têm órgãos previdenciários próprios. Já os municípios, alguns deles, os maiores, costumam ter, e outros acabam fazendo convênios com o próprio INSS. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês detalhadamente, para que vocês saibam fazer a diferenciação. Se você leu o nosso e-book, você já verificou que apenas aposentados, aposentadas e pensionistas têm direito à isenção do imposto de renda, caso sejam portadores de uma daquelas doenças determinadas em lei. As doenças estão todas destacadas no nosso guia prático, e você pode acompanhar, apenas lembrando vocês que, em que pese essas 16 doenças, todas elas têm CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então pode acontecer que exista alguma variação de CID. Por exemplo, enquanto câncer de mama, dependendo da modalidade dele, pode estar enquadrado no CID C50 e as suas derivações. Nós podemos ter também, na situação dos câncer de pulmão, seria o CID C34 e também ter derivações dependendo onde esse câncer é localizado. Enfim, claro que se você está tendo o diagnóstico hoje, o seu médico vai estar indicando qual é a doença que você tem e geralmente o médico ele conhece as doenças que são compreendidas na legislação. Fiz, portanto, essa rápida introdução, que em caso você tenha dúvida, o e-book é seu, é gratuito, pode ser utilizado em qualquer momento que você queira fazer alguma consulta. E vamos partir então para o site do meu INSS, que eu vou lhe mostrar passo a passo como proceder a esse pedido. No site do meu INSS, se você já não sabe localizá-lo diretamente, eu vou lhe mostrar aqui que pelo próprio Google é muito fácil de achar um site, porque é um dos mais utilizados no Brasil e buscados nas plataformas aí da internet. É só você digitar no Google, na barra de pesquisa, meu INSS. Clicar em Enter. Geralmente, tem outras opções de meu INSS aqui, mas geralmente vai ser essa segunda opção, com esse sinal, esse símbolo aqui do INSS, e você vai poder entrar diretamente já no seu portal, como você já pode estar acostumado a consultar o meu INSS, inclusive para ver questões de extrato, empréstimos, né? Geralmente, tanto aposentados como pensionistas utilizam diversos serviços ali disponibilizados ao INSS, seja por convênios, mas principalmente empréstimos, pedidos de cópia de processo, revisão de algum benefício previdenciário. Geralmente você já está habituado a entrar.
Caso você seja familiar de alguém que seja segurado do INSS, de um aposentado ou de uma pensionista, ou de uma aposentada, e seja a primeira vez que você esteja acessando o site do meu INSS, é muito fácil. É clicar no entrar. Geralmente o segurado já tem uma conta do gov.br. Eu vou entrar rapidamente aqui na conta dessa aposentada. E para quem tem acostumado, a gente sabe que essa é a visão que se tem quando você entra no meu INSS. Uma vez logado no meu INSS, você tem essa página principal, que geralmente é conhecida por todos aí que costumam fazer consultas no meu INSS. Basta vir neste campo dessa lupa, nesse campo de pesquisa aqui, e escrever a palavra isenção. Ao escrever a palavra isenção, já virá a opção direto aqui, a primeira, de solicitação de isenção de IR, que é a nossa solicitação de isenção de imposto de renda. Você clica nela. Geralmente, sempre que se faz um requerimento novo no INSS, vem esse comando aqui de atualização de dados, tá? Por que isso? Porque é importante que você mantenha o seu telefone de contato, preferencialmente celular, e também o e-mail atualizados, tá? Porque esse pedido de isenção, ele como regra é feito à distância, você não precisa se deslocar até uma agência do INSS. Então, por isso que é importante que os seus dados cadastrais, como endereço, e-mail e telefone, estejam atualizados. No caso aqui dessa pessoa, como eu já conheço a situação dela, está tudo certo. Se fosse o caso, você mudaria algum dos dados daqui, atualizaria cuidando principalmente o endereço, cuidando da questão do telefone principal. Se você tiver telefone fixo, você pode pôr, se não tiver, deixe só o celular mesmo. E o e-mail é importante. Caso seja necessário você fazer alguma atualização, você faz as alterações cabíveis e depois clica em atualizar dados. Caso esteja tudo ok, é só clicar no avançar, que é o nosso caso aqui. Vem essa mensagem, nenhum dado foi atualizado, se eu desejo continuar, e vamos continuar aqui no caso aqui tudo ok. Já vem uma mensagem padrão aqui no nosso pedido de isenção, em que recomenda-se que a pessoa deve ter a doença especificada na Lei 7.713, que traz aquelas 16 doenças que dão ensejo à isenção de imposto de renda, de acordo com o artigo 6º, inciso 14 da lei. E aqui já recomendo também que a doença deverá ser comprovada com documentos médicos. Então você já deve ter o seu laudo médico devidamente digitalizado. Além do laudo, se tiver outros atestados, exames, qualquer documento que colabore na demonstração da doença e comprovação dela, de uma daquelas 16 doenças que dão direito à isenção, é importante você ter toda essa documentação. Feitas, portanto, as explicações dessa página, nós clicamos em avançar. Nesta página, como o pedido já está sendo feito em nome do próprio segurado, através do seu acesso no portal Meu INSS, alguns dados do próprio segurado, ou seja, da pensionista ou do aposentado, aposentada, já estão previamente cadastrados aqui. Mas nós precisaremos preencher, confirmando alguns dados que já constam, inclusive dos próprios dados atualizados, conforme eu mostrei anteriormente, que os seus dados já podem estar atualizados lá no portal do Meu INSS, ou você acaba atualizando antes de formular esse pedido de isenção. De toda forma, aqui nós teremos igualmente que preencher alguns dados que já foram anteriormente informados ou que já constam do cadastro do INSS. No caso, o telefone. Se você tiver telefone fixo, você deve incluir. Aqui uma pergunta importante, e geralmente esse tipo de pedido é feito à distância, é feito pela internet. Mesmo assim, o INSS lhe pergunta se você aceita acompanhar o processo aqui pelo Meu INSS, pela Central 135 ou por e-mail. Por isso que é importante manter esses dados todos atualizados. No nosso caso, como regra, você sempre vai apertar que sim, aceita acompanhar o processo pelo Meu INSS, ou pela Central 135, ou pelo e-mail. Aqui você confirma o seu e-mail.
e aqui é necessário colocar o número do seu benefício. Todo segurado do INSS, aposentado ou pensionista, tem número de benefício. No caso aqui desta aposentada, nós vamos preencher o dado do seu benefício. Aqui é importante referir que, se o número do benefício estiver incorreto, na hora de dar prosseguimento ao pedido aqui, vai dar problema, porque o INSS não vai identificar a qual benefício está sendo realizado o pedido. De toda forma, preenchido corretamente, aqui vem uma questão muito importante. Este próximo campo agora é muito importante, porque aqui vai haver identificação de quem está solicitando o pedido de isenção. Tanto que é questionado como você se identifica. No caso, existem 3 possibilidades que o INSS aceita de requerentes aí do benefício, tá? Ou o próprio requerente, o próprio segurado, ou um procurador constituído, que pode ser um advogado, ou um representante legal, quando é o caso da pessoa ter alguma incapacidade já intelectual, mental, e geralmente é reconhecido na justiça que essa pessoa faz usar uma curatela, no caso, né? Ela tem que ser interditada, então ela vai ter a figura legal do curador. Então nós temos 3 opções aqui. Ou o titular do benefício, a própria pessoa que tem direito à isenção, está encaminhando aqui o pedido para o INSS, ou um procurador constituído, ou um representante legal na forma da lei, ou constituído pelo Poder Judiciário. No nosso caso aqui, o pedido está sendo encaminhado pela própria pessoa, né, a própria pensionista, ou a própria aposentada que tem o direito à isenção. Vamos marcar essa primeira opção. A diferença em relação aos procuradores é que será necessário que se junte daí também a respectiva procuração desse procurador e o seu documento de identificação. No caso aqui, como está sendo feito pela própria segurada, é só marcar a opção A e já identificá-lo. E é nessa oportunidade que nós acabamos também juntando a documentação comprobatória da doença, como anexo. Nesse caso, como eu havia falado anteriormente para vocês, você já tem que ter o laudo médico e outros documentos comprobatórios já digitalizados no seu computador. Se você não tem familiaridade com essas práticas aí de informática, você pode pedir ajuda para um familiar, para o filho, para o neto, né? Mas claro, não duvidando da sua capacidade, só se realmente você não souber lidar muito com essas questões tecnológicas. E eu falo isso porque eu já atuei bastante com direito previdenciário e o pessoal tinha um pouquinho assim, de dificuldade em encaminhar alguns documentos. No exemplo que eu vou dar para vocês aqui, da maneira como funciona, você vai abrir, dependendo do computador que você estiver utilizando, acho mais fácil pelo computador do que pelo celular fazer esse pedido. Portanto, no seu computador você vai buscar o seu laudo pericial e outros documentos que você tenha. No nosso exemplo aqui eu vou ter apenas o laudo pericial. Nós vamos clicar então nesse botão de novo para poder juntar esse documento do laudo, juntar aqui no nosso pedido já no próprio, de forma eletrônica. Clicamos em novo. Vai vir aqui essa opção de anexar o documento. Nós vamos anexar o documento, ele vai abrir o explorador de documentos aqui do computador. No caso aqui eu tenho o laudo pericial aqui, câncer. Clicamos em abrir. O documento já está anexado aqui, como vocês podem ver. O documento já está anexado do meu computador no pedido do INSS. Nós apenas aqui descrevemos o nome. Podemos botar aqui laudo médico. E apertamos em enviar. Feito, portanto, o preenchimento de todos os dados aqui, mais anexados os documentos necessários, a gente vai vamos avançando no pedido, clicando no botão avançar. No caso aqui da aposentada, como ela já é de Porto Alegre, já é indicada aqui a agência de Porto Alegre, só que internamente o INSS tem departamentos próprios que fazem essas análises. Inclusive aqui traz o endereço da agência, só que como eu havia dito para vocês lá no início, esse pedido é todo de forma digital, eletrônica, de forma virtual, sem necessidade de comparecer numa agência do INSS para formalizar o pedido. O que pode acontecer e é comum acontecer, depois de ser formulado o pedido e ser analisado pelo departamento responsável, pode acontecer de ser determinado o agendamento de uma perícia médica pelo INSS. Pode ser que o médico vinculado
a autarquia solicite que queira ali examinar e ver mais documentos, e ver os documentos que a senhora ou o senhor encaminhou. Então, em que pese o pedido ser todo digital e praticamente se resolver todo pela internet, praticamente, pode acontecer de ser determinado um agendamento por um médico oficial que trabalha pelo INSS. Para finalizar o pedido, nós só clicamos em avançar, que vai ser gerado o seu comprovante de requerimento. Eu não vou clicar, meus amigos, aqui no avançar, porque essa pensionista aqui já havia pedido o pedido de isenção anteriormente, então estaria gerando um novo pedido para ela, tá? De toda forma, o que acontece depois de se clicar neste avançar? Vai ser gerado o seu protocolo de requerimento, e vai ser gerado um número com protocolo de requerimento, e vocês receberão também no e-mail de vocês o comprovante do requerimento protocolado com um número, com o respectivo número. Independente do e-mail ou do próprio protocolo que vocês podem baixar aqui vocês podem pegar e determinar que seja baixado aqui uma cópia para ficar com vocês, em que pese ela também ser encaminhada uma cópia desse requerimento por seu e-mail, vocês vão poder acompanhar o andamento desse pedido no próprio Meu INSS. Voltando na página principal, existe um dos links aqui de serviços disponibilizado, é o de consulta de pedidos. E ao clicar nesse link, vocês vão poder acompanhar todos os pedidos realizados e o andamento que se encontra. No início ele vai constar com informação em análise. Se houver necessidade de complementação de documentos, vocês receberão tanto por e-mail quanto será apontado aqui no site, na consulta aos pedidos, a informação de em exigência. Então, com em exigência, vocês podem entrar no seu pedido, acompanhar o andamento dele, e vocês poderão verificar, então, o que o INSS está solicitando de documentação complementar, ou já comunicando o agendamento de uma perícia, se for o caso. Mas é muito prático, creio que muitos de vocês já tiveram a possibilidade de encaminhar algum pedido para o INSS, acompanhar os andamentos aqui, ou também pode fazer o acompanhamento pelo canal 135, mas acho que aqui vocês já estão vocês têm tudo à disposição de vocês, tanto para acompanhamento do andamento do pedido, tanto aqui pelo portal, quanto pelo e-mail. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem ligar por 135. Se vocês tiverem também alguma outra dificuldade, nós nos colocamos à disposição, vocês podem nos acionar ali pelo... vocês podem nos acionar pelo e-mail de contato ou pelo próprio WhatsApp disponibilizado lá no e-book, caso vocês tenham alguma dúvida aí para ser esclarecida. Muito bem, meus amigos, retomando ao nosso vídeo aqui e mais algumas informações importantes, vocês puderam ver que o pedido em si é muito simples de se fazer pelo Meu INSS, principalmente quando a pessoa já faz pelo seu próprio portal, já que tem vários dados já previamente cadastrados. Às vezes depende apenas de uma atualização dos dados antes de continuar o pedido. De repente, a maior questão realmente é vocês anexarem esse documento do computador já digitalizado, o laudo médico, alguns atestados, outros documentos que vocês têm para fazer a instrução, ou seja, acompanhar os seus pedidos para serem analisados pelo INSS. Mas feito isso, cumpridos os procedimentos, o acompanhamento se dá pelo próprio Meu INSS, pelo canal 135, sempre você cuidando do seu e-mail, é claro, por em caso de recebendo de alguma comunicação do Meu INSS. Realizado, portanto, essa primeira análise do passo a passo, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês, conforme prometido, sobre a restituição de valores, alguns esclarecimentos, e também, apesar desse vídeo ser destinado especificamente para demonstrar como é feito o pedido junto ao Meu INSS, eu vou apenas dar um exemplo para vocês aqui de alguns outros estados com relação a aposentados e pensionistas de servidores estaduais, para mostrar para vocês que cada órgão previdenciário estadual tem o seu sistema, o seu modo de ser encaminhado o pedido. De toda forma, eles têm que seguir a legislação, que acaba pedindo o principal documento realmente a ser apresentado é o laudo médico, com o diagnóstico da doença, com a data que ela foi identificada, com a identificação do médico, identificação do paciente, e todas as informações da doença, inclusive a identificação do CID da doença. Eu separei aqui para vocês, a título exemplificativo,